E aí, cabeçudinhos, tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Vocês por acaso conhecem alguém que tem um irmão gêmeo? Vocês têm algum conhecido, algum colega de trabalho, algum amigo que tem um irmão gêmeo? Vocês têm um gêmeo? Porque o conteúdo de hoje é sobre isso, sobre por que é que a nossa consciência projetou um irmãozinho ou uma irmã gêmea. Mas veja bem, mesmo que tu não tenha um gêmeo, eu sugiro que tu assista esse conteúdo a fim de estudos, de conhecimento, porque afinal de contas nós estamos conversando sobre a mente humana e tu tem uma mente. Mesmo que tu não tenha na vida atual um irmão gêmeo, vai que na próxima vida, né, tu projeta um. Aí o conhecimento já vai estar no teu inconsciente e tu vai entender o porquê da experiência, portanto segura aí que eu já te explico. Então vamos lá. Em primeiro lugar, explicando para vocês que existem dois tipos diferentes de gêmeos. Pode ser que haja mais um tipo e eu não sei? Pode acontecer sim, por falta de conhecimento, tá? Então, me desculpem desde já, o meu conhecimento está limitado neste caso aqui. Dois tipos diferentes de gêmeos, os univitelinos e os bivitelinos. Os uni é um. Univitelino é aquele que ele é gerado por um óvulo e um espermatozoide. Ele é fecundado, né? E ele vai para uma única placenta. Na grande maioria das vezes, eu diria que 99% das vezes, estes gêmeos vêm de um gênero só. Os dois vêm de um único gênero. Então, univitelino é essa quantidade toda de um. Um óvulo, um espermatozoide, junta os dois, fecunda, vai para uma única placenta e ambos, né, porque chega uma hora que se dividem e começa a ter a sua própria independência. E tem um único gênero. Por exemplo, dois meninos é um gênero para os dois. Duas meninas é um gênero para as duas, ok? Então, univitelino é isso. Então, tem lá suas exceções de vir gêneros diferentes, mas é muito, muito raro mesmo, tá? Mas tem que ser considerado. Bivitelinos, aqueles que são gerados a partir de dois óvulos diferentes e dois espermatozoides diferentes, portanto, foram necessárias duas relações sexuais diferentes para poder gerar esses dois óvulos diferentes e esses dois espermatozoides diferentes. E eles são gerados em duas placentas diferentes e eles têm duas mães diferentes. Ai, já é demais, não tô brincando. E eles têm uma única mãe, obviamente, tá? Mas eles têm gêneros diferentes. A grande maioria dos bivitelinos são de gêneros diferentes, tá? Mas não é uma regra absoluta, tá? Só o que realmente é mais raro é o univitelino ser de gênero diferente. Lá é mais raro. O bivitelino vir de gênero igual é um pouco mais comum, tá? Mas a maioria das vezes eles vêm de gêneros diferentes. Explicado isso, vamos lá agora. Por que é que na maioria das vezes a gente gera um irmão gêmeo? Não é uma regra absoluta também, tem gente que não tem um irmão gêmeo e tem exatamente os mesmos aprendizados aqui. Então vamos lá para o primeiro grande motivo pelo qual a gente acaba projetando um irmão gêmeo. No caso dos univitelinos, também é dos bivitelinos, né? Mas na maioria das vezes, essas consciências aqui, elas precisam aprender a compartilhar. Então, o univitelino, os gêmeos univitelinos, eu acredito que tem esse aprendizado do compartilhar muito maior do que os bivitelinos. Acho. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Em primeiro lugar, se o aprendizado é de compartilhar, é porque a pessoa não sabe fazer isso. Ela é muito mais egoísta, ela é mais mão fechada, né? Então, ela não abre mão das coisas, ela não quer perder. O que é dela, pronto, acabou. Seja um relacionamento, seja uma casa, bens materiais, seja uma família, seja o que for, é meu. Inclusive, até por isso que é chamado de pronome possessivo. É meu. Meu carro, minha namorada, meu namorado, não é de mais ninguém. Posse. Pronome possessivo.
É aquilo que tu determina que é teu e pronto, acabou, tu não compartilha com ninguém. Só que isso é bem provável que tenha te prejudicado em algum momento, porque senão tu não teria se posto, porque foi tu que se pôs, num aprendizado de ter o compartilhamento, de aprender a compartilhar. Tu não teria se colocado aqui se tu gostasse ainda de ser como tu era. Tem a lei do livre-arbítrio, não foi um mentor que te pôs nesse aprendizado do compartilhar, do saber soltar, foi tu mesmo. Então alguma coisa lá no teu passado tu não gostou, por isso que tu se pôs aqui, ok? Isso é importante para que tu possa se ver como criador da tua própria realidade, tá? Não foi Deus, um Deus fora, que te deu um irmão gêmeo. Não. Foi tu em compartilhamento com a consciência dos teus pais. E é bem provável que os 4 tenham o mesmo aprendizado também, por isso que se atraíram e formaram uma família. Porque semelhante atrai semelhante, lembram? Então, enfim. Então essa pessoa possessiva, controladora, ela vai ter certas tendências a ser ciumenta. E eu só sei disso não só pelos desdobramentos e pelas meditações, porque também fui uma pessoa assim, né? Então, demais até da conta. Então, quando tu tem esse sentimento de rejeição e de abandono muito, muito, muito forte, existem certas tendências a de tu querer controlar agora a tua vida. Controlar a tua vida não é uma coisa ruim, tu deve fazer isso. Tu só tem que estar atento porque tu não pode controlar os outros. Os outros fazem o que querem, tá? Tu tem a responsabilidade sobre a tua vida e não sobre a responsabilidade do outro. Se alguém chegar para ti pedindo a tua opinião sobre o que ela tá fazendo, aí sim é outra coisa, né? Tu vai fazer as tuas críticas, os teus julgamentos. Agora, de graça, aí não. Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 ok? Então essa pessoa vai ter uma tendência a ser mais ciumenta, a ser mais controladora, e por ser controladora e ciumenta, ela vai ser mais birrenta, ela vai fazer mais birra, vai brigar mais, ela vai fazer ou agressões. É que tem 2 tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que agride verbalmente quando aquilo que ela julga que é dela está sendo atacada, está sendo pego por uma outra mulher. A vaga de emprego está sendo pega ou está sendo disputada por outra pessoa, aí a pessoa vai brigar. Existe a tendência de querer marcar o território brigando verbalmente, né, discutindo, e tem a briga física, agredindo fisicamente, saindo no soco, no tapa, no tiro, enfim, na facada. Tem gente que faz assim. E tem gente que não fala nada, que é o birrento. O birrento é aquele que, sei lá, namorado, noivo, marido, namorada, noiva, esposa, tá dando uma olhadinha pra outra, se fecha. O rosto da pessoa se fecha. Tu não vai ouvir uma palavra dessa criatura. Até o final da noite, talvez até o dia seguinte, até a semana seguinte, tu não vai saber o que aconteceu. Mas ela se fechou. Tu sabe o que tu fez. As bolas de cristal. Mas enfim, vários tipos diferentes de reagir a uma mesma situação. Mas de qualquer maneira, falando ou não, é uma pessoa controladora, é uma pessoa birrenta, é uma pessoa que briga, é possessiva e ciumenta. Então, quando tu tá dentro do útero da mesma mulher que outra consciência tá também, né, o teu irmão gêmeo, vocês estão compartilhando o mesmo corpo. Vocês estão compartilhando a mesma mãe. Não tem essa de, essa mãe é minha. Essa mãe, né, tu não tem que estar aqui. E tem casos de gêmeos que expelem o outro, gente. Tem muito aborto que acontece em casos de gêmeos, porque foi um que expeliu o outro. Nessa briga aí de consciências, onde a mãe é minha, tu vai sair daqui. E a gente sabe muito bem que as palavras, e as palavras não são só as verbalizadas, aquilo que eu penso, eu penso em forma de palavras e penso em forma de símbolos, 90% é símbolo, mas penso, né? Então, quando há essa conexão, essa telepatia, eu emano uma energia para o outro vai ficando fraquinho, fraquinho, fraquinho e vai embora e fico eu. É minha mãe. Essa aqui não é tua mãe, ela é só minha, né? Eu até tenho uma historinha aqui curtinha, mas bem bacana, para exemplificar, não que a história tenha sido bacana, mas é bacana para exemplificar para vocês. Meu pai, que já é falecido, tinha um irmão gêmeo, que também já é falecido agora, né?
Então, um faleceu em 2003, o outro faleceu em 2013. Eles eram gêmeos univitelinos porque eram idênticos. Os idênticos são univitelinos, né? E eram duas pessoas muito competitivas. E eram duas pessoas muito ciumentas. E eram pessoas muito brigonas, né? E tudo mais. Bom, quando tu olha para mim, tu tem acesso ao meu pai, ou a uma versão do meu pai, um pouquinho melhorada, mas tem. Então, ele com o meu tio era uma competitividade muito grande. Só para vocês terem uma noção. Os dois irmãos gêmeos, na fase da adolescência, começaram a namorar. Namorar com quem? Ah, tem duas irmãs ali. Então, os irmãos gêmeos casaram com as duas irmãs. Cada um ficou com uma, é claro, né? E aí o meu tio sempre contou uma história que até hoje eu não sei se é verdade ou se é mentira, que quando a minha mãe fez 15 anos, ele comprou um anel para ela, porque ele tinha interesse na minha mãe. E ele tinha o intuito de naquela noite, naquele churrasco, naquela festa de 15 anos da minha mãe, que era lá no interior, né? Os bailes, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, e pedir a minha mãe em namoro. Era o que ele contava, pelo menos. Eu não sei se era mentira, porque quando meu pai ouvia essa história, ele não se defendia, ele não falava nada, o sem vergonha só ria. Então eu acho que tem um fundo de verdade aí, né? Acho que se fosse mentira, o meu tio não ia insistir tanto em contar essa história tantas vezes, de forma tão séria, inclusive, né? Então ele dizia que ele comprou um anel para minha mãe e tinha o intuito de pedir a minha mãe em namoro. Só que como ele era muito tímido, e de fato, dos dois, o meu tio era o mais reservado, tá? E o meu pai era o mais expressivo, mais expansivo, mais comunicativo. Não sei se vocês perceberam, né? Que é isso que eu quis dizer também, a versão do meu pai. Então ele pediu pro meu pai, ó, mano, vai lá e leva pra fulana lá o meu presente, diz pra ela que fui eu que dei, né? E ele disse que ele economizou, ele trabalhou, e aí ele não sei o que lá que ele fez lá, vários trabalhos, não sei o que lá, e conseguiu ganhar um dinheirinho e comprar com muito esforço aquele anel, dá pra ela e pergunta se ela quer dançar comigo, que daí na dança eu vou pedir ela em namoro. Beleza. Aí foi lá o meu pai com o anel, disse que o anel era um presente dele, do meu próprio pai, para minha mãe. Comprei para ti, vamos dançar? E a minha mãe foi. E ele pediu a minha mãe em namoro e eles eram casados até o falecimento do meu pai, né? Enfim. E aí o meu tio ficou zureta com o meu pai, porque, poxa vida, o presente era meu. O meu irmão pegou, né? Vamos dizer assim, né? A minha pretendente, ela era minha. Ela era para ser minha. Então meu tio sempre contou, os casais estão trocados. Não era por teu pai ter casado com a fulana, né? Era para eu ter casado com ela. Eu falei, mas tio, por que o senhor não foi lá dar o anel então? Porque eu era burro, guria. Eu era tímido, eu era chucro, eu era bicho do mato. E eu achei que o teu pai ia falar a verdade, né? Que o teu pai ia meu pai, espertinho. Enfim, então há aí uma disputa, que é bem provável que já vem desde o útero, porque eles eram dois homens competitivos. Dificilmente tu via o meu tio e o meu pai em harmonia. Foram raras as vezes que eu vi esses dois conversando, esses dois se relacionando bem. Então, se eram univitelinos, é porque ambas as consciências precisavam ter o aprendizado de compartilhar a mesma mulher, a mãe. E aí quando tu não consegue, talvez lá, não sei como é que é, se havia uma briga dentro ali do útero, né? Mas aí tu nasce, daí tu cresce, aí tu tá lá, vai competir com teu irmão, uma mulher, uma pretendente, aí vai acontecer a mesma coisa. Não, ela não é tua. Agora tu vai ver, tu pegou a minha mãe, eu vou pegar a tua pretendente. Pode ser que tenha acontecido isso, porque é um dos motivos pelos quais vêm gêmeos. Duas almas que precisam ter então esse aprendizado de soltar, de compartilhar, inclusive aquilo que a tua mãe come, tu tem que compartilhar com o teu irmão, não é só teu. Aquela placenta não é só tua, aquela mulher não é só tua, aliás, ela nem é tua, ela é provisoriamente tua, só por 9 meses tu vai ficar ali, né? Tudo que ela comer vai ser de vocês dois.
é dos dois, mas aí pode ser que tu gere uma outra projeção, né? Ok, então é tudo que ela comer é de nós dois, tudo vai ser dividido por nós dois, aí quando vê os dois ficam com a mesma mulher, ficar mesmo, e casam, e aí vão ter um poliamor. É uma possibilidade também, né? Quando meu pai abriu um armazém, botou lá, Bar e Armazém Pimentel, aí o meu tio, foi lá e abriu um bar e um armazém. Bar e Armazém Barbosa. Então eles eram Barbosa Pimentel. A minha mulher, né, a minha tia, tá grávida. E tu, parou? Parou com 8? Meu pai teve 8 filhos. Uma faleceu, já contei pra vocês. E o meu tio teve 10 filhos. Então tinha essa competitividade até pra ver quem é que fazia mais filhos. Então pra que tu tenha uma consciência diferente, ter um irmão gêmeo, que além de significar que ele é igual a ti, é uma forma de tu se ver, porque o gêmeo, ele é o teu espelho. Qual é a função do espelho? É mostrar quem tu é. Então, se eu sou competitivo, né, enquanto homem, ou enquanto mulher, também interessa, e tenho um irmão gêmeo que é competitivo, ele tá ali para me mostrar quem eu sou, para mostrar uma parte de mim que eu não vejo. Então, ele não é diferente de mim, ele é igual. Ele é igual a mim, por isso que eu manifesto um gêmeo também, para mostrar quem eu sou. Ele tem a função de ser o meu espelho, para que eu possa me ver e me ajustar. Não tem como eu chegar na frente do espelho e modificar, sei lá, eu olho lá pro reflexo no espelho e vejo que o cabelo do que tá lá no espelho tá todo despenteado. Eu não consigo mudar o cabelo que tá aparecendo no espelho. Chega um determinado momento que eu preciso entender que quando eu mudo o meu cabelo, o reflexo vai ser diferente. Então o espelho tem essa função, mostrar como eu estou, como eu sou. Quando eu mudo, o reflexo muda também. Entendeu? Então esse é um dos motivos pelos quais a gente manifesta um gêmeo, para poder se enxergar como nunca se viu antes. Por exemplo, no dia 11 de abril, eu fiz um atendimento para uma consulente. Eu só consigo me lembrar da data porque era aniversário do irmão mais velho, do meu irmão mais velho. E porque no dia do aniversário do meu irmão mais velho faleceu a irmã da minha mãe. Não essa irmã que eu acabei de falar, uma outra irmã dela. Então, questão de 30 dias, menos do que isso, a minha mãe perdeu 2 irmãs esse ano, agora há pouco. Então, por isso que eu lembro da data. Marcou. Inclusive, eu estava fazendo atendimento e pensando, caramba, será que vai dar tempo de eu ir no velório da tia, né? E aí aquela mulher tinha contado a seguinte história, outra coisa que também marcou é que a minha tia que faleceu naquele dia, ela era libriana, e a pessoa que eu atendi, libriana também, né? E aí ela estava contando a história de que no passado, em uma vida passada, ela era uma menininha, ela falou da infância dela, ela tinha, obviamente, um pai e uma mãe, só que moravam juntos, estavam casados, porém contavam muita história, vamos dizer assim. A mulher contava para a família e para as amigas e para não sei quem que o marido era um doce com ela, era a coisa mais querida, um príncipe. E nada disso estava acontecendo, muito pelo contrário, o marido era frio e distante, então não dava atenção para a mãe dela de maneira alguma. Não, também não era um cara rude, não era nada disso, só não tinha tudo aquilo que ela estava contando para os outros, né? Porque ela inventava uma história. Ela criou uma história na cabeça dela. Então, era uma família com uma mente muito criativa. A criatividade era praticamente o tema da consulta daquela mulher ali, né? E o pai também contava a história sobre como era o relacionamento dele com a mulher, para os outros, eu não sei, não era nada daquilo. E a própria criancinha, quando era, né, a consulente, quando era criança, contava para os amiguinhos e para não sei quem, que a relação dela com os pais era incrível, era maravilhosa, porque o pai pegou ela, não sei o que, e foi na pracinha, ou foi para Disney, ou não sei lá o que, e não tinha acontecido nada daquilo. Então, se tu for analisar essa história, tu tem 2 irmãs gêmeas. Essa menininha tinha uma irmã imaginária, vamos dizer assim, não é uma irmã imaginária, ela tinha uma versão dela mesma imaginária, ela tinha uma irmã gêmea. Ela vivia de um jeito. E o que estava na mente dela, a menininha da mente dela, tinha outro relacionamento com os pais completamente diferente. Então existiam 2 dela, uma manifesta e a outra que estava aqui. Só que quando a gente põe alguma coisa aqui,
Tu vai pegar fisicamente logo, né? Ou na mesma vida ou na vida seguinte. Tanto que eu falei para ela, olha, havia uma probabilidade muito grande de na vida atual tu ter uma irmã gêmea, que é justamente aquela que tu criou na tua consciência no passado. E aí tu vai decidir qual das duas que tu vai ser, afinal de contas. Tu vai ser aquela menininha que tem um péssimo relacionamento com os pais, mas que diz para os outros, que fica contando uma história, ou tu vai ser a outra que realmente tem um bom relacionamento, que realmente sai, que passeia, que não sei o que é super feliz. A tua consciência está pedindo para que tu decida quem tu quer ser. Ela pediu essa decisão para ti no teu reencarne. E era bem provável que tu tivesse uma irmã gêmea, porque tu criou com a tua imaginação outra mulher igual a ti, outra criança igual a ti. Então tu ia vê-la manifestada no agora, tu não consegue fugir, tu experimenta a tua consciência o tempo todo. E aí eu falei para ela, como a tua irmã vai ser o teu oposto, ou seria o teu oposto, caso tu tivesse uma irmã gêmea, porque eu não sei se isso aconteceu, era uma tendência, né? Porque a pessoa muda de opinião lá no útero. Começa a pensar em outra coisa, se sentir de outra maneira, pronto, já mudou a realidade também, né? Então ela vai ser o teu oposto. Se tu casar nessa vida, como a tua irmã é o teu oposto, ela não vai casar. Ou vice-versa. Ela vai casar e como tu é o oposto dela, tu não vai. Não sei o que vai acontecer. Se tu tiver filhos, a tua irmã não vai ter. Se tu for saudável, a tua irmã vai ser doente. Se tu for morrer velhinha, a tua irmã vai morrer muito cedo, entende? Então, oposto. Dualidade. E o signo de Libra também significa dualidade, né? Assim como o signo de Gêmeos também. O meu ascendente é Libra. Ela não teve uma irmã gêmea, mas ela teve uma irmã com pouquíssima diferença de idade. Enfim, o que eu sei é que a irmã dessa consulente faleceu já. Ela teve uma doença, ela não casou, a minha consulente casou, mas depois separou. Mas chegou a casar. E a irmã dela não. A minha consulente teve filho, a irmã dela não teve. Então, a minha consulente era saudável, a irmã dela era doente, a mãe dela, ela tá viva e a irmã faleceu muito cedo. Eu não lembro a idade, mas não foi criança, adulta, acho que foi adulta, se eu não me engano, que ela falou. Então, eu falei para ela, olha só, não se preocupa, nada de trauma, minha irmã morreu. Não foi tua irmã, parece que é a tua irmã, né, porque a gente trata o outro como irmão, mas tudo é a gente manifestado. Eu sou minha mãe, eu sou meu pai, eu sou meu irmão, eu sou tudo que há. Eu sou o meu marido, eu sou o meu filho, eu sou minha namorada. Quem eu tô vendo fora sou eu. Um fragmento de mim mesmo. Então, não foi uma irmã que morreu. Foi a tua própria versão. Entenda que foi tu que criou essa mulher. Tu criou ela na tua realidade. E ela ter falecido, eu entendo, obviamente, que tem um lado negativo, que é a dor, é o de eu não saber se tu tem a mente aberta o suficiente para entender que tu não perdeu irmã nenhuma, mas se tu identifica como ela sendo uma irmã, vai doer, vai traumatizar, aquela coisa toda, perdi minha irmã. Se tu tiver a mente expandida, ou se um dia tu conseguir expandir o suficiente para entender que ela era tu, aí tu não vai lamentar. Muito pelo contrário, tu vai entender a experiência. Bom, se ela faleceu, é sinal de que a minha consciência tomou a decisão, então. Ela vai morrer bem velhinha. Se a minha irmã não teve um relacionamento, é sinal de que eu tomei uma... Se eu sou o oposto dela, então eu vou ter um relacionamento. Se ela faleceu sem ter filhos, então eu já sei até o que vai acontecer comigo só observando como foi a vida dela. A doença que ela teve, eu não vou ter. Porque ela é o meu oposto, eu sou o oposto dela. Então foi uma consulta muito bacana, eu aprendi muito com aquele atendimento. E tenho certeza de que se tu prestou atenção em tudo que eu disse, tu aprendeu também. O outro é igual a ti, ao mesmo tempo em que é o teu oposto. Outra coisa que aconteceu em consulta também foi eu estar mencionando, olhando ali no WhatsApp, o nome da consulente que estava ali comigo, mas né, eu tiro a mesa antes de chamar a pessoa. Mas eu digo, já estava marcada a consulta. Aí eu tô ali embaralhando as cartas, olhando para os olhos dela, repetindo o nome dela, né, sei lá, Andréia. Não é o caso, porque eu nem lembro o nome da mulher. E aí, de vez em quando vinha Áudria. Ué, por que tá vindo outro nome se o nome da mulher é Andréia? O que tá acontecendo? Por que tá... Aí eu embaralhava e já vinha outro nome completamente diferente. Completamente diferente não, é parecido, né? Aí eu falei, Fernanda, mas que falta de foco, que loucura. Foca, mulher. E aí eu já comecei a me repreender, né? Quando começou a consulta, eu falei, olha só, Andréia,
Eu tô olhando pra tua foto já tem um tempão, eu tô aqui focando nos teus olhos, eu tô aqui mencionando o teu nome, né? Só que de vez em quando vem Áudria. Então, desde já eu te peço desculpas se durante o atendimento eu errar o teu nome. Eu quero que tu entenda que não é por mal, eu não tô fazendo isso de propósito. Eu não tô entendendo por que tá vindo outro nome. Eu só preciso que tu entenda, né? Então, deve haver algum significado. Eu não sei qual é até o momento, mas tu pode ter certeza de que tem um motivo, porque tudo tem um motivo para ser, tá? Então, me desculpa desde agora. Aí ela perguntou, Fernanda, qual é o nome que tu tá mencionando? Eu falei, é Áudria. Mas é o nome da minha irmã gêmea? Era o nome da irmã gêmea da criatura. Eu falei, meu Deus do céu. Então era por isso, porque eu tava... O que é o inconsciente? Tudo que tá ao teu redor foi tu que criou. Teu irmão gêmeo também foi tu que criou. Então quando eu acesso um, eu tô acessando o outro. Não é uma regra, mas foi o caso dela. Foi o caso dela, pelo menos. Até agora eu não peguei um outro caso diferente, então eu não posso tratar tudo como regra. Mas por que eu estava acessando o nome da irmã? Se eu estava acessando a mente de uma, por que eu estava acessando o nome da outra? Ou é porque elas são uma coisa só, no sentido de a irmã é só uma projeção da consciência e não é uma alma diferente que veio com ela porque tem questões kármicas para resolver com ela. Não, é ela mesma que se projetou, que nem a consulente anterior, que ia se projetar tendo uma irmã gêmea que era o seu oposto. Foi ela que criou a própria irmã, ela criou um ser humano do zero, lembra que eu já falei isso para vocês também? E tem o outro caso, que é o de vir uma alma junto contigo do passado, porque vocês brigaram, porque vocês não se davam bem, porque vocês se mataram, porque vocês têm o aprendizado de compartilhar agora, porque no passado vocês não eram unidos. Aí agora tem que tentar se unir, tem que tentar fazer as pazes. O motivo, principalmente para os bivitelinos, que são os que normalmente vêm de gêneros diferentes, normalmente tu vê muito casal de gêmeos, né? E eles não são iguais, não são idênticos que nem o meu tio e que nem o meu pai. Na maioria das vezes são um casal, e o casal já expliquei aqui para vocês, né? Tem algum casal separado no teu inconsciente, seja teu pai da tua mãe, seja um casal de amigos, um casal de filhos, não tem algum casal separado no teu inconsciente. Só que quando eu digo casal e me refiro a um homem e uma mulher, é a interpretação antiga de casal que vocês têm no inconsciente. Atualmente, se tu expandiu a tua consciência, tu já sabe que casal é homem e mulher, mas também é homem, homem, mulher, mulher. Isso no campo afetivo e amoroso. Muita coisa que a gente ainda tem que redefinir na consciência e no nosso vocabulário, tá bom? Então, quando vem um casal de gêmeos, é porque provavelmente tem algum casal separado no inconsciente, tanto dos gêmeos quanto dos pais dos gêmeos. Aí tem que analisar de onde veio isso, tá? Outro motivo também que pode fazer com que tu manifeste, com que tu crie um irmão gêmeo ou uma irmã gêmea, é a rede de apoio. Tem pessoas do nosso passado, mais precisamente disso que a gente chama de vida passada, nós tivemos um relacionamento incrível, maravilhoso. E eu não estou falando de relacionamento necessariamente amoroso, afetivo, não é isso. Às vezes é uma amizade muito grande, onde houve um apoio mútuo muito grande, e esse apoio mútuo ele só fez com que as duas pessoas crescessem, evoluíssem muito juntas. Então, isso aqui, se eu não me engano, eu também já falei num vídeo, que foi, eu lembro que veio uma imagem do meu vídeo de eu fazendo assim, para se separar. E aos pouquinhos tem que se separar, vem junto e depois separa para poder desapegar. Falei alguma coisa assim, tá aqui na minha memória, enfim, depois vocês procuram aí. Então tem uma rede de apoio que quando as pessoas crescem muito, muito, muito juntas e já pararam de desenvolver essa coisa do apego, né? Ai, agora eu não consigo mais viver sem ti, eu preciso de ti na minha vida. Ai, eu não sei, eu não vou me sentir seguro ou segura se tu não estiver junto comigo. Se eles conseguiram, porque daí vira uma relação tóxica, né? Tu acaba sendo o obsessor do outro. Se tu conseguiu transcender essa ideia de dependência emocional, vocês vêm juntos e vêm como irmãos gêmeos, justamente para que vocês, desde muito pequenos,
consigam apoiar um ao outro e crescerem juntos e fazerem tudo juntos e se desenvolverem juntos no que diz respeito a relacionamento, a área profissional, social, comunitária, planetária, seja lá universal, seja lá o que for. São duas pessoas que junto dá certo mesmo. E são boas uma para outra e deixam livre uma a outra. Esse relacionamento, então, pode ter sido criado por ti, sim. Não é a outra pessoa uma projeção tua. Quer dizer, aí não é ao mesmo tempo, né? Porque todo mundo, o outro sempre é tu, não adianta. Sempre vai ser tu. Mas nesse caso pode ter sido uma alma que tu conheceu no passado, que te deu muito apoio, que tu apoiou demais, vocês cresceram juntos e vieram juntos de novo. Aí tem que tomar esse cuidado, né? Para na vida atual ter em mente os aprendizados da vida anterior para não regredir. Eu não tô dizendo também que regredir é um problema. Nossa, tu vai pro inferno se por acaso agora tu criar uma dependência emocional dessa pessoa. Ai, tu tá errado, tu não pode fazer assim. Não existe certo, não existe errado. Se criou, criou, ponto, acabou. Só que daí é bem provável que tu tenha que retornar pra Terra para desapegar desse sentimento. Se regrediu, regrediu. Se progrediu, progrediu. Pronto, acabou. Ninguém tem nada a ver com isso, a não ser tu mesmo. No final, no início e no final de todas as tuas vidas, tu só vai dar satisfação para tua própria consciência. Não vai dar para ninguém separado de ti. É tu e tu mesmo o tempo todo. É a forma com que tu viveu, como tu viveu, o que tu sentiu, porque sentiu. É tu, ok? Então esses eram os principais motivos pelos quais a gente manifesta um irmão gêmeo. Não invalidem o conteúdo de outras pessoas só porque vocês receberam este conhecimento agora, ok? Tá todo mundo certo do jeito que tá e tu decide o que é uma verdade para ti. Quando tu decidir o que é uma verdade para ti, tu vai vê-la manifestada fora. Então, se tu acredita que irmãos gêmeos são somente almas que brigaram e que se mataram e que se odeiam, vai ser uma verdade para ti. E aí tu sempre, todas as pessoas que tu odiar, que tu matar ou que te matarem, tu vai sempre vir como teu irmão gêmeo, porque tu assumiu isso como sendo uma verdade. Fiquem com Deus, se cuidem direitinho e até o próximo vídeo. Um beijo.